Se você realmente se identifica com essa área da estética, da saúde, dá o primeiro passo. Né? Inicia fazendo uma faculdade, que é importante, depois faz os cursos livres, mas o importante é começar, é dar o primeiro passo sem medo, independente de idade, independente de formação. Ah, mas eu já sou formada em direito, eu sou advogada. Mas se o seu coração acelera, né, com a estética, com o cuidado de pessoas, cuidar de pessoas é muito importante e é muito bom. Né? Então, vá sem medo, dê o primeiro passo que vai dar tudo certo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. E hoje, mais um episódio especial. Espero que vocês tenham assistido o meu episódio de 1 ano. Foi ao vivo, gente, isso mesmo, foi ao vivo. E hoje eu já tô mais solta para os próximos episódios. Foi uma experiência nova e valeu a pena ter vivido essa experiência. E hoje eu estou aqui com a doutora Cíntia. Ela é biomédica e vai compartilhar um pouco da história dela e compartilhar um pouco conosco de tudo, né? Sobre empreendedorismo e tudo mais. Seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Jaque. Estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada, né, por abrir esse espaço para falar um pouco da minha vida e, como você falou, um pouco de tudo, né, de toda essa minha carreira, né, falar como mulher, como mãe, né, como profissional. Toda essa experiência que você tem aí, sim, né? É verdade. Então, explica então um pouco mais sobre o que você trabalha, né? Biomédica estética, o que é, né? A biomedicina Estética. Tá certo? Tá certo. Acho que eu tô meio... Não, é isso mesmo. E por que, né, biomedicina estética? Porque quando você termina a faculdade de biomedicina, você é biomédica, tá certo. E aí o que muitas pessoas não sabem é que existem as especialidades, né? A gente faz a pós-graduação para se especializar naquilo que a gente quer trabalhar. Né? Tem o biomédico que se especializa para trabalhar com pesquisas. Né? No meu caso, eu me especializei para trabalhar com estética, ajudando mulheres a aumentar a autoestima. Né? Então, é biomédica e esteta, sim. Então, é ótimo você falar sobre esse assunto, porque é um assunto que está em alta, vem crescendo cada vez mais, né? E a gente vê a necessidade das mulheres de se cuidarem, de essa preocupação toda com a estética. Até que ponto isso daí é bom e até que ponto isso é um exagero? Você, como uma profissional da área, o que você tem a dizer sobre isso? A autoestima é muito importante, né? Para nós, principalmente mulheres. Mas o que me preocupa é quando essa busca pela beleza, ela se torna uma busca sem limites, uma busca incansável. Né? E aí, muitas vezes, a gente se depara, né? Eu, na minha clínica, acontece com uma certa frequência, porque o meu público maior é de mulheres, uma paciente chegar e querer, de repente, uma transformação, né? De uma maneira que você olha e fala, ela quer transformar em quê? Né? Ela quer se tornar outra pessoa. Se torna exagerado, né? Se torna exagerado, né? Ela chega com uma foto de um artista, eu quero essa boca, eu quero esse rosto, eu quero esse olho mais puxado, e aí é onde a gente tem que realmente ter cuidado, né? E tentar explicar e mostrar para essa paciente que ela está saindo do limite, né? Ela está querendo um padrão que a sociedade impõe, né? Principalmente as mídias sociais, que não é saudável. Né? Não é saudável você querer se parecer com uma outra pessoa. Né? O que eu entrego na minha clínica e ensino os meus alunos a entregar também aumenta a autoestima, melhora, né? Você melhorar aquilo que já é seu. Você já é bonita, nós somos bonitas, né? Nós fomos criadas, né? Por Deus, somos bonitas, né? E aí você melhorar, né? Aquilo que você vê que já tem, que já é bonito, é diferente de você se olhar e falar assim, eu não gosto do que eu estou vendo, eu não gosto do que eu sou, eu quero mudar radicalmente. E aí é onde vem o perigo, né? E aí é onde a gente vê aí essas desarmonizações nas mídias sociais, artistas que quando aparecem, que fizeram uma harmonização facial, outras pessoas Fica já não... meio irreconhecível, né? Não precisa citar aqui exemplos, né? Que a gente tem muitos aí na mídia. E é isso, é a busca incansável, né? Por uma beleza que não existe. E aí foge da essência. Às vezes a pessoa já era bonita e acaba se tornando diferente porque exagerou. Porque exagerou. Então, é ali onde você tem que ter o freio, né? Você, paciente, e nós como profissionais, né? Fazer aquela pessoa entender, olha, não é para você. Né? Não vai ficar legal. Aqui essa boca fica bonita nessa artista, porque o biotipo dela é assim, né? Não cabe a você querer algo que não é para sua anatomia.
né? E ali a gente direciona, né? Com todo carinho, com todo cuidado, né? Ih, gente, esqueci de botar o telefone silencioso, olha. O meu eu botei em modo avião, porque eu também tenho essas das vezes não consegui botar no silencioso. Consegui, vai. Não, já foi. Já foi, então vamos pra próxima. Tá quase ao vivo isso aqui, hein? É. Mas tá bom, mas é então, isso. você já explicou sobre essa parte, bem interessante. Queria que você compartilhasse, então, um pouco da sua história. Quem é a Cíntia? Desde quando? Por que você escolheu essa área? Qual área você atua? Como funciona, né? Me explica um pouco mais. Meio doido como entrei nessa área, né? Vamos lá. Minha primeira formação foi contabilidade, né? Lá atrás, assim que terminei o segundo grau na época, né? Foi contabilidade. E aí, terminando, eu fiz estágio, né? E aí, para mim, o estágio já era algo pesado. Eu falei, ai, que chato, ficar dentro de uma sala, mexendo só com números. Eu sempre fui muito comunicativa. Né? E aí, ali eu já ficava me perguntando, será que eu escolhi né, a área que eu realmente vou atuar dando o meu 100%? Porque eu sempre gostei de dar o meu melhor em tudo que eu faço, né? Quando eu falo o meu melhor, não quero dizer que eu faço melhor que os outros, mas o melhor que eu posso fazer, que eu posso entregar. Né? Eu sempre me cobrei muito isso, entregar o meu melhor. E aí, num cursinho de verão, terminando a faculdade de contabilidade, na época das férias, aí tinha aqueles cursinhos de verão. A gente ficava de férias e podia fazer uns cursinhos extras que entrava como banco de horas também. E aí eu fui fazer um curso de drenagem para gestante. Nada a ver. Pessoal fazendo curso... Contabilidade. Pessoal fazendo curso de declaração de imposto de renda. Drenagem para gestante. Eu falei, ai, para gestante, que legal. Vou fazer para ver como é que é. E aí, na aula, né, a gente teve a aula, a parte teórica, e depois a parte prática. E aí, a faculdade, ela abriu, né, para que pessoas viessem, né, visitantes viessem, para poder a gente treinar, a gente praticar. E aí, eu atendi uma gestante. E terminei de fazer a drenagem lá, como eles ensinaram. Ela me agradeceu e desceu. Eu já estava atendendo outra pessoa, daqui a pouco ela volta com uma caixa de bombom na mão. E aí, ela falou assim, olha... Eu queria ter mais para te agradecer, mas eu só consegui trazer isso aqui para você, para te agradecer tanto. Eu estava me sentindo com as pernas tão inchadas, tão doloridas. Depois que você fez a drenagem, eu estou me sentindo outra. Nossa. E aí ela me abraçou forte. E aquilo ali me emocionou. Eu falei, nossa... É isso, Deus. Eu quero cuidar de pessoas. Caramba, que virada de né, chave. Na prática, né? Sim, eu fiquei tão feliz, né, por ter entregue com as mãos, né, aquele benefício, né, aquela felicidade que o rosto dela era de felicidade, né, para aquela gestante que eu falei, eu quero fazer mais vezes isso, eu quero entregar, né, mais o que eu posso, né, para as pessoas. Eu quero ver esse sorriso no rosto das pessoas, né? Essa felicidade, né? Essa energia. E aí eu falei, nossa, e agora o que eu faço? Né? Aí fui pesquisar, né, por onde eu começaria. Aí vi que tinha a estética. Aí comecei, fiz a faculdade de estética, né? Na época, a faculdade de estética era muito limitada, né? A gente não podia fazer injetáveis, hoje já pode, né? Você faz a graduação, se na sua grade tiver injetáveis, você pode fazer. Na minha época, não. E eu sempre fui muito ousada, né? Eu quero fazer tudo que a profissão pode fazer, estética, né? Tudo que tem direito. Tudo que tem direito. E aí eu comecei a biomedicina, né? A biomedicina me traria esse livre acesso, né? Essa amplitude nessa questão de injetáveis, coisa que a estética não me traria. E aí eu comecei a fazer biomedicina, me apaixonei cada vez mais, né? Adoro uma agulha. Quem tem medo de agulha não chega perto dela. Não chegue perto de mim. Adoro cuidar, né? Com todo o conhecimento, graças a Deus, que eu tenho hoje. E fiz pós-graduações também, né? Me formei em biomedicina, como eu falei lá no iniciozinho, quando você se forma em biomedicina, você é biomédica, né, no geral. E aí você tem que se especializar em algo, né? Qual é o nicho que você vai seguir, né? Qual a área que você vai trabalhar? E aí você se especializa naquilo. E como já estava muito certo na minha cabeça essa questão da estética e saúde, porque a estética, para mim, ela sempre está associada à saúde. Não existe estética, por aparência, né? Quando a gente trata um emagrecimento, quando a gente trata até uma gordura localizada, né? Um paciente que chega para a gente mais fadigado, você vai tratar ele de dentro para fora. Isso é a estética saudável, né? É o que realmente faz sentido e o que realmente você tem resultados efetivos.
né? E aí eu fiz a pós-graduação em estética, depois eu fiz em ozonioterapia, exames laboratoriais. Não parou mais. Não parei mais, né? E sou formada também em docência, né? Do ensino superior. Eu gosto muito de ensinar. Né? E aí... Uau, não parou mesmo. Olha, ainda bem que você se achou, né? Porque o que tu ia fazer na contabilidade, gente? Nada. Números sozinho com papel não ia dar certo. Que legal. E aí, como é que tá agora aí? Quanto tempo tem isso? Tem mais de 20 anos, né, que eu sou da área da estética. Tem mais de 20 anos, né? E crescendo cada vez mais, né? E aí chegou um momento que eu fui fazer aquilo que acelera o meu coração, que é a medicina, né? E aí comecei a faculdade de medicina. Ai, meu Deus. Estuda muito, gente. Eu amo estudar, né? Que bom. O meu sócio fala assim para mim, gente, já tá bom de curso, né? Você sabe muito, você não precisa mais aprender, né? Agora foca só em ensinar. Não, a gente sempre tem o que aprender. E às vezes eu vou lá, eu faço um cursinho escondido dele. Senão ele já briga comigo. Ele fala, não tem mais que aprender, né? Mas sempre tem. E é algo que eu gosto muito, né? E a estética, a saúde, a medicina, ela está sempre evoluindo. E se a gente não... Isso em qualquer área, né? Se a gente não evoluir junto, né? Ficar para trás, a gente não vai conseguir dar o melhor. E para quem está querendo começar agora e está assistindo você aí, que conselho você daria? Primeiro passo, né? É fazer, né? O que você gosta, né? Na estética, se você realmente se identifica com essa área da estética, da saúde, dá o primeiro passo. Né? Inicia fazendo uma faculdade, que é importante, depois faz os cursos livres, mas importante é começar, é dar o primeiro passo sem medo, independente de idade, independente de formação. Mas eu já sou formada em direito, eu sou advogada. Mas se o seu coração acelera, né, com a estética, com o cuidado de pessoas, cuidar de pessoas é muito importante e é muito bom. Né? Então, vá sem medo. Dê o primeiro passo que vai dar tudo certo. Muito bom. Isso que você falou é importantíssimo, porque várias pessoas que passaram aqui, algumas passaram por essa situação mesma que a sua, de atuar em uma área durante alguns anos e depois ver que não era mais aquilo, e aí começar tudo de novo por paixão, por se encontrar. Então é isso, não existe idade, não existe tempo. O que existe é um coração cheio de desejo, de sonhar e correr atrás para realizar. É isso mesmo, Jaque. Né? Não pode ter medo. Né? Mas eu vou começar agora, eu escuto muito isso. Quando eu comecei medicina, arrastei um monte de gente comigo. Então, assim, nossa, mas você vai começar a medicina? Vou. Né? Eu queria tanto fazer medicina. E tá esperando o quê? Não é mais para mim. Né? Vai demorar. Não, dá o primeiro passo. E tiveram pessoas que realmente começaram, né? E falaram, nossa, só comecei porque eu te ouvi. Eu parei para pensar, falei, nossa, ela tá certa. Vou sem medo. E é isso, né? E aí, como é que tá o andamento? Aí... Vamos lá, comecei medicina, né? Mas a vida da gente é uma roda gigante, né? Eu costumo dizer, uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. E que bom que ela continua rodando e que a gente, né, vai estar lá em cima novamente. Em 2023, eu tive que parar, né? Eu descobri a doença do meu pai, né? E aí foi um ano muito difícil. Foi um ano onde a gente ainda não sabia como lidar, né? Meu pai, ele é paciente oncológico, ele tem câncer, né? Primário em próstata, mas quando a gente descobriu já tinha metástase nos ossos. Então foi um momento bem difícil para mim, para minha família. E eu resolvi parar, né? E nesse momento eu resolvi parar porque meu pai precisava de mim, né? Então a minha prioridade é a minha família. E nesse momento a minha prioridade era o meu pai. E não me arrependo, né? Meu pai está lá, maravilhoso, subindo escada, descendo escada, né? E nas mãos de Deus, né? É um dia de cada vez, né? A gente está cuidando, ele está melhor a cada dia, né? É uma doença que, infelizmente, se não for diagnosticada logo no início, né? A gente não consegue ter muitos resultados, né? É bem agressiva, né? É bem agressivo, né? Mas eu costumo dizer que o milagre vem do Senhor. Né? Então, está na mão dele. Então, enquanto ele permitir que o meu pai esteja aqui, né? Que ele nos dê força para poder estar ajudando, né? Tá cooperando e tá cuidando dele. E aí, a roda gigante voltou a subir. Esse ano eu recomecei, né? Agora, no meio do ano, eu estou fazendo a minha matrícula novamente e voltando para a medicina, que é algo que realmente eu quero, tá nos planos de Deus, né? Eu sinto isso. A minha missão é cuidar de pessoas, eu já entendi isso, né? E tomei para mim.
E com a medicina eu sei que eu vou conseguir mais. Ai, que Né? lindo. É isso. Parabéns por não desistir, isso é muito importante, Sim, né? sim. Em meio à situação, você colocou ali a prioridade à sua família e cuidando do seu pai, da sua família, mas não desistiu do seu sonho. Sim. Deu uma pausa, mas continuou. É sobre isso, né? É Tudo sobre no isso. seu tempo. Tudo no seu tempo. Você falou também sobre sócio. Conta um pouco aí dessa história, como é que Ah, funciona. vamos lá. Para quem não sabe. Quando tudo aconteceu, além de eu ter parado a faculdade de medicina, né, eu tinha uma clínica no Recreio dos Bandeirantes, né, e eu fechei a minha clínica. Né? Eu lembro que no dia que fui levar meu pai ao médico, e aí, né, me deparei com o resultado do exame, eu voltei para casa e eu tranquei a clínica e falei, não sei como vai ser, mas eu sei que agora, né, como eu disse, a prioridade é o meu pai, eu não consigo. Né, Então você parou tudo, parei faculdade, tudo. trabalho, Uhum. tudo. Tudo, Uau. tudo, né? E aí eu fechei a clínica e fui só cuidar do meu pai. E aí, quando as coisas começaram a estabilizar, a gente já tinha encontrado o tratamento correto para ele, né? Os médicos certos, eu falei, eu preciso voltar a trabalhar, né? Não dá para viver de brisa, tem que trabalhar. E aí, eu andando, né, lá em Campo Grande, que é onde meus pais moram, eu vi uma clínica. Eu passei e vi uma clínica. Eu falei, nossa, Carioca Fit, deixa eu anotar aqui. Anotei. Aí, cheguei em casa, abri o Instagram, falei assim, nossa, é um lugar bacana para trabalhar. Abri o Instagram, fui lá, olhei, contrata-se biomédica. Eu falei, é isso. Olha aí, ó. Ah, A roda Deus, girando. obrigada. A roda girando. E aí eu fui, entrei em contato, né? Eles combinaram comigo para poder ir lá, para poder fazer a entrevista. E eu fui. Aí conversei com o meu sócio, com o Marlon, né? E aí, aquela conversa, eu falei que eu queria trabalhar, ele perguntou as minhas formações, eu expliquei, perguntou o porquê, eu falei que eu tinha clínica, ele, mas nossa, você tem clínica e está querendo trabalhar para os outros? Não, você tem que voltar para o seu negócio, você está pronta. Eu falei, mas nesse momento eu não posso, eu tenho que estar aqui perto do meu pai. Eu até tentei, mas eu não consigo ter a minha clínica lá no Recreio e estar aqui próximo ao meu pai todos os dias, que no início eram todos os dias. Aí ele falou, não, mas aí eu te ajudo, o que você precisa? Eu falei, não, eu preciso trabalhar, né? Eu quero trabalhar aqui. Por favor, me dá essa vaga. Por favor, me dá essa vaga. E aí ele falou assim, tá, gostei muito de você, a segunda etapa do processo seletivo, a gente vai mandar mensagem para poder dizer quando começa, mas eu ainda acho que não é para você, né? E aí eu fui embora. Mas sabe quando você chega num lugar e Deus fala muito, né, com a gente? Quando a gente tem essa intimidade com Deus é muito importante, é muito legal. E Deus falou assim, aqui. E eu falei assim, nossa, mas o cara já falou que não quer me contratar. Né? Como é que é aqui, Senhor? E aí eu fui para casa orando também, conversei com meu irmão. Falei, irmão, fui fazer uma entrevista num lugar que eu gostei muito, mas não sei, Deus está me mostrando o que é ali. Mas eu tô achando que o rapaz não quer me contratar, porque eu tô pronta, né? É aquela coisa de, sabe demais, não é para estar aqui, né? Vai voar, né? Sim. Eu entendo. Eu também, como empresária, como ser humano, se eu vejo uma pessoa que tem essa capacidade, eu falo, não, você não vai trabalhar para mim, não. Vai voar, vai fazer o seu, né? Você consegue. Mas naquele momento era o que eu precisava, estar próximo. E aí depois teve a seleção, e aí eu não pude ir porque eu fui dar uma mentoria em Campos, né? Eu dou aula também, fui dar uma mentoria em Campos. No dia que ele pediu para eu ir, eu não podia. Eu falei, poxa, eu não consigo, né? Já está agendado, eu vou amanhã dar uma mentoria em Campos. Mas aí, qualquer coisa, a gente volta a conversar. E resumindo, a gente voltou a conversar, né? Ele conversou com a esposa dele, que é a minha irmãzinha, a Tamara, é minha irmãzinha. E ele falou assim, Tamara, ela é diferente. Estou te falando palavras dele. Tamara, ela é diferente. Vamos sentar, vamos conversar com ela. E foi um momento que, para eles também precisavam de ajuda, né? A clínica estava precisando, né, de mais alguém ali realmente para pegar de frente com eles. Né? A gente sabe como vida de empresário muitas vezes é exaustiva, a gente fica cansativo, né? E aí a gente começou a conversar sobre uma sociedade. Olha que lindo. Olha só. E aí fluiu. Né? No nosso próximo encontro, a gente conversou e eu falei assim, eu vou orar, eles são católicos, mas são católicos mesmo, praticantes, sabe? Tementes a Deus. Eles oraram, eu orei e deu certo, né? E aí eu estou lá, não era para ser como funcionária, né? Ele querendo que você tivesse seu próprio negócio, sem saber que seria juntos, né? Que legal. E Deus me honrou, né? Que Deus é maravilhoso, né? E eu
estou lá na Carioca Fit, sou sócia, né? Amo os dois, né? Eu acredito que e sociedade era algo que sempre me deixou muito com o pé atrás, né? Ah, sociedade não, sociedade não. Eles também me contaram, não, sociedade a gente não queria, tiveram uma experiência ruim, né, em sociedade, eu também já tive, e era coisa que eu não queria, mas ó, Deus juntou, né, formou e graças a Deus deu certo, né, a gente se trata com muito respeito, muito amor, sabe? E às vezes é isso, né? Mesmo, a gente já fez e não deu certo lá atrás, mas a experiência que você agregou lá atrás te fortaleceu para agora vocês fazerem e fazerem da forma certa. Então, nem sempre as coisas ruins que acontecem na nossa vida são para que a gente, né, leve como ruim para sempre e não aprenda com aquilo. A gente precisa aprender, porque lá na frente a gente vai ter uma outra oportunidade, e aí a maturidade, tudo isso junto vai fazer com que a gente consiga conquistar coisas novas. E vocês estão aí, né? Firme e forte, né? Firme e forte. A Carioca Fit é uma... Explica um pouco mais sobre a Carioca Fit, um pouquinho, né? Para o pessoal saber. Tá, é uma Carioca clínica, né? Fit é uma clínica de emagrecimento e harmonização facial. Nós somos referência em emagrecimento, né, na Zona Oeste. Nós atendemos os nossos pacientes, né, com o diferencial do carinho, né, o diferencial do acolhimento, né, o diferencial de realmente se preocupar com a saúde, né, não simplesmente a estética. Um paciente que chega na Carioca Fit, ele não chega e simplesmente ele faz uma massagem, né, ou faz algum injetável, não, ele passa pela nutricionista, antes ele passa pela nossa avaliadora, onde vai fazer a bioimpedância, onde faz toda a anamnese para poder entender realmente quais são as necessidades daquele paciente e montar um protocolo que seja assertivo para ele. E aí depois ele passa por mim, onde se já tem exames laboratoriais, ele traz esses exames, eu olho os exames, eu vejo se está tudo em equilíbrio, né, tudo em homeostase, porque é importante que o organismo esteja em equilíbrio para ele responder, né, aos estímulos do emagrecimento, da perda da gordura localizada, qualquer que seja o estímulo. Até um botox, né, que você faça, se o seu organismo não está em equilíbrio, você não tem um bom resultado, você não tem um resultado duradouro. Né? Então, tudo começa lá dentro. Na saúde intestinal, realmente no equilíbrio das vitaminas e minerais, ver se está tudo da maneira que tem que estar, né, com os marcadores de referência dentro do padrão, os exames hormonais também. Então, eu vejo todos aqueles exames e ali, se tiver algo que precise melhorar, eu faço prescrições de manipulado, né? Lá na clínica também a gente tem a parte dos injetáveis, suplementação com soroterapia intramuscular. Então, tem ozonioterapia também, que ajuda muito, tenho toda esses serviços, né, associados ao emagrecimento. Sem contar a nutricionista, que a alimentação é muito importante. Sim, com né? certeza. Né? E aí a nutricionista toda semana, fala, nutricionista toda semana, por quê? Porque principalmente no emagrecimento, a gente sabe que tem altos e baixos, né? E a gente sabe que muitas vezes é com dor. Na semana na semana que ela não emagrece, ela sobe na balança, ela fica cabisbaixa, ela fica frustrada, e a gente está ali para levantar, falar, de segurar na mão e falar, olha, faz parte. Né? O que você fez essa semana? Eu falo assim, chutou o balde longeão, né? Vamos lá buscar juntas, vamos. Semana que vem tem que ser diferente. Né? E aí, esse cuidado, essa orientação faz a diferença também no processo de emagrecimento. E o que eu percebo também é que, além disso, né, a Carioca Fit está sempre envolvida em eventos, principalmente em eventos femininos, né? Como vocês sabem, eu participo de vários eventos, então, assim, em alguns eu encontro esses rostinhos conhecidos. É isso mesmo, Jaque. A gente participa muito em eventos, né? Principalmente eventos que envolvem mulheres, onde a gente leva procedimentos de massagem relaxante, né? Proporcionar aquele momento ali gostoso que todas nós precisamos. A gente leva também vouchers para fazer sorteio, a gente leva uma palavra, a gente explica o que é a Carioca Fit, né? Todo esse acolhimento que a gente leva, que a gente mostra, que a gente demonstra para vocês, a gente fala, né, nos eventos também, para realmente falar assim, nossa, eu acho que lá eu vou conseguir, né? E a gente tem muito depoimento bacana, né? Olha, eu tentei e não consegui. Eu tenho uma paciente que ela, no início do processo de emagrecimento, ela participou de um evento que foi até lá na clínica, né? A gente faz eventos na clínica também, para os nossos pacientes, e aí tinha um espelho bem grande, na subida da escada. E ali as mulheres paravam, tiravam uma foto no espelho. E aí ela passou direto. Eu falei assim, você não vai tirar foto no espelho, não? Não. Nossa. E aí, depois de 3 semanas, ela emagreceu bem.
eu entrei na sala porque mesmo quando eu não estou atendendo, né, eu tenho o costume de ir nas salas para ver meus pacientes, puxar a orelha quando eu olho a ficha e engordou, não emagreceu, mas eu vou, né? Eu gosto de ter esse contato diário. E aí eu não estava atendendo essa paciente, mas eu fui lá na sala. Aí fui lá, falei, e aí, como é que foi essa semana? Aí vi que ela tinha emagrecido. Falei, nossa, parabéns. Ela me deu um abraço. Falei assim, olha, lembra no dia do evento que eu não tirei a foto no espelho, disfarcei? É porque eu não conseguia me olhar no espelho. Nossa. Hoje eu já consigo. E aí eu dei um abraço tão forte nela, ela se emocionou, eu também, porque a gente como mulher, né, a gente sabe como isso faz a diferença, né? A baixa autoestima, né? Você não Mexe conseguir se tudo, olhar né? no espelho, né? É muito doloroso. E aí abdica de várias coisas. E não se olha no Sim. espelho também, não quer sair, Não. não quer passear, não quer usar certas roupas. Isso. Uma E acaba coisa levando leva a para um outra. caminho ruim, né? Isso, aí começa a ficar só dentro de casa, se afasta de amigos, né? Se afasta da família, se afasta do convívio, e aí pode vir aí uma depressão ou algo que a gente depois fica mais difícil para reverter, né? Então, a importância de se cuidar, de fazer exercícios, de buscar um emagrecimento, buscar profissionais. É isso, né? Muito importante fazer exercício físico, né? Sem dúvida nenhuma, alimentação e exercício físico tem que estar associado ao tratamento estético, né? E buscar realmente profissionais que você possa confiar, que você tenha segurança, né? Chegou num local, pergunta mesmo, pergunta o que vai ser feito, pede para ver, né? Ah, vou aplicar uma enzima em você, deixa eu ver, né? Ver todo o material que a gente usa, tem os laboratórios, tem registro da Anvisa, então é importante a gente, como paciente, aonde a gente chegar, a gente buscar informação, buscar se os profissionais são realmente capacitados, tem a formação correta que está dizendo que tem, né? Porque infelizmente, né, Sim, a gente vê sim. inúmeras situações aí de pessoas Infelizmente. que ou perdem a vida ou acabam fazendo um procedimento que era para ser bom e acaba não sendo Tendo uma por intercorrência pessoas grave. que negligenciam de tantas isso coisas, mesmo. né? Do material ou até do próprio conhecimento. Não tem conhecimento nenhum e colocando o que tem, né? Infelizmente, nesse mercado da beleza, a gente encontra muito disso, né? É algo que é muito procurado e aí, infelizmente, tem os falsos profissionais que se aproveitam disso, se aproveita do momento, né, de fragilidade dessa mulher que está precisando se cuidar e aí, de repente, não pode pagar o mais caro, vai em quem oferece o mais barato e acaba tendo uma intercorrência grave aí. Infelizmente. Então, tem que estar de olho, tem que perguntar, tem que verificar se realmente está no lugar certo. E o que você daria de dicas para elas aí em relação à autoestima, em buscar, mas agora eu não tenho condições de fazer um tratamento de emagrecimento. O que eu posso fazer para sair desse lugar que eu não consigo sair sozinha? Então, no nosso Instagram você encontra dicas, já começa por aí. Para quem não pode ir até a clínica, né, a gente procura colocar dicas todos os dias no Instagram. É importante também. Cuidado com dicas de internet. Né? Google, né? Muitas vezes você coloca lá como fazer uma limpeza de pele. Cuidado, não faça isso. Mas dá para cuidar, né? Esses cuidados básicos, de usar um filtro solar, isso é muito importante, protetor solar diariamente. Usa o protetor solar diariamente. Lava o rosto com um sabonete. Não tem dinheiro para comprar um sabonete mais caro? Usa um sabonete neutro. Né, para poder higienizar essa pele, para poder lavar sem ter nenhum ativo que venha prejudicar. Usa um hidratante, né, para o seu tipo de pele. Você tem a pele oleosa? Usa um hidratante se preocupando em ver se ele é para pele oleosa. Né? Usa um hidratante se você tem a pele seca, usa um hidratante para pele seca. Esse é um cuidado básico que dá para ter em casa. Né? Quanto ao corpo, cuidar da alimentação, fazer um exercício físico, né? Já é o básico. Já e dá, sim, já traz resultados. Traz resultados físicos e mentais, Sim, né? mentais, isso mesmo. Isso mesmo. E me conta como é que você dá conta disso tudo. Vai voltar a fazer faculdade, tem a Carioca Fit, é mãe? Mãe de 2. Tem uma cachorra. Olha aí. Eu tenho que falar da Pandora, senão minha filha fica doida. Tem o Heitor, tem a Catarina. Né? O Heitor agora tem 16 anos, a Catarina tem 12, então eles já me ajudam bastante. Eles são adolescentes, né? Sim, o pior já passou. Meu marido também, né? Quando ele está em casa, ele procura estar de frente, ele procura ajudar. Né? Se ele chega antes de mim, ele faz a janta, né? Ele cuida das crianças. Então, em casa, eu tenho esse apoio. Né? Que é muito importante, Que é muito importante, muito importante. E como é que eu dou conta disso tudo? Eu não dou conta disso tudo! Exatamente! Né? Não acha que eu sou uma super heroína, não sou. Né? Mas a gente se vira nos 30. E busca de um sonho. Quando tem algo que a gente realmente almeja,
né? Por mais que seja difícil, a gente vai chegar lá. Né? Não é para ser fácil. Ser fácil, tudo que vem fácil vai fácil, né? Então, não é para ser fácil, mas que Deus fortaleça e te dê condições de caminhar e se consegue. Né? Não precisa ter medo, vai dar certo. Perfeito, é exatamente isso, gente. Aqui é a realidade, entendeu? A gente fala mesmo. Tem hora que vai dar, tem hora que não vai dar e tá tudo bem. Como você falou, né? A roda gira, tem os altos e baixos, mas é a gente conseguir mantendo ali na direção do nosso sonho. É, isso mesmo. Né? Tá com medo? Vai com medo. Só não deixa de ir, só não para, não pode parar. Né? É isso aí, eu adoro desafiar minhas convidadas, né? Então, já que você falou tá com medo, vai com mesmo, vou falar aqui, porque ela vai assumir um compromisso agora de aparecer mais nas redes sociais. Até beber uma água, ficou tensa. É sobre isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Cheio de conhecimento, cheio de ensinamento, cheio de cursos pós, como disse o seu sócio. Para que isso tudo? Então, coloca isso para fora, divulga, compartilha. As pessoas precisam de informação, principalmente das informações corretas. Então, nós vamos ver mais esse rostinho da doutora Cíntia aí, ó, nas redes sociais, gente. Sim, ela se comprometeu hoje de fazer a diferença. Estou e com me medo. Comprometendo, e com medo mesmo. É importante, né? As redes sociais, a gente sabe que hoje em dia está em primeiro lugar, né, no meio da comunicação. Então, se a gente não estiver realmente com a cara no telefone, né, não se mostrar realmente, não falar, né, a gente está deixando, eu costumo dizer que todos nós temos algo para ensinar. A gente está deixando de ensinar algo, a gente está deixando de entregar algo valioso, algum conhecimento para alguém. Então, é importante, pode deixar, vou me comprometer. Depois eu vou falar com vocês, hein, se ela fez mesmo. Mas ela vai, porque ela é comprometida com o que ela está fazendo. Sim. É isso, doutora Cíntia. Estamos perto de acabar. Sim. Tá vendo? Você foi sair muito bem. Mas antes disso, eu queria te perguntar, no meio do decorrer de tudo isso que você passou aí, eu sei que com certeza o seu pai foi a maior dificuldade, né? A saúde do seu pai. Mas tirando a saúde do seu pai, a nível profissional, qual foi a maior dificuldade que você passou nesse período todo? A maior dificuldade? Eu acredito que seja, Eu acredito que seja trabalhar da maneira que eu realmente acredito, né? A gente vê muito aí na internet, muito mimimi, né? Muito modismo, né? Isso eu acho que é algo que tem muito, principalmente na estética. E eu costumo entregar, né, os meus procedimentos, os meus cursos, sempre pautado em estudo científico. Então, se muitas vezes um cliente chega, é o bumbum na nuca, você faz, né? O que é o bumbum na nuca? Né? Que procedimento é esse? Que eu vi na internet, que o fulano está fazendo. Precisa ter estudo científico para ver se realmente aquilo que está sendo entregue, ele traz resultado. Se não traz resultado, é moda. E aí, esse modismo é algo que me cria uma barreira. Eu não faço tudo a qualquer preço. Né? Para mim, tem que ter... todos os meus procedimentos são com responsabilidades. Eu entrego autoestima, né? Sonhos. É isso que uma mulher, principalmente mulheres, vem em busca quando ela vem atrás de um procedimento estético. Né? Ela não quer o bumbum mais bonito, ela quer que o marido ache o bumbum dela mais bonito. Ela quer ir na praia, poder colocar um biquíni e se sentir poderosa. Então, é autoestima. Então, não vou nunca me prevalecer disso, né? Para vir com procedimentos aí que não existem, ou trazer uma moda, ou inventar alguma coisa para poder ganhar dinheiro. Não faço, e a gente vê muita gente que faz, então, infelizmente, né? Então, isso para mim é uma barreira. Não, você faz? Não faço. Não, mas fulana faz. Fulana faz, mas eu não faço. E aí, muitas vezes, eu explico por quê. Não tem. Né? Na literatura, a gente não tem nada que encontre, né, que esse procedimento ele realmente traz resultado. A gente não tem resultado. Então, se não tem resultado, não tem, né? Tem muita coisa aí, mas se não tem resultado, é um dinheiro jogado fora ou até mesmo, né, uma saúde sendo colocada em risco. Que é o principal, né? Que é o principal. Foto de antes e depois, isso para mim também sempre foi um problema muito sério. Né? Doutora Cíntia, não vi foto de antes e depois no seu Instagram. Né? Não tem. Por que não tem? Porque eu não vou colocar uma foto de antes e depois de alguma coisa que deu errado. Ninguém vai colocar. Então, você só vai ver o bonito ali. Você tem que vir aqui, você tem que me conhecer, você tem que me ouvir.
para ver se realmente faz sentido para você, se eu te gero segurança. E aqui você vai ver na minha tela aqui as fotos de antes e depois, 2 pacientes que realmente autorizaram, né, fazer amostra desse antes e depois. Então, eu tenho muito cuidado com isso, tenho muito respeito pelo meu paciente, e esse negócio de ter Instagram cheio de antes e depois, no meu não tem. Então, é uma dificuldade, você me perguntou das dificuldades, é uma dificuldade, porque até para me promover, né, infelizmente as pessoas vão logo no antes e depois. Aí, quando eu falo, ninguém vai colocar um antes e depois que não deu certo, aí que a ficha cai. É mesmo, né? Então, vamos lá, pergunta tudo o que você quer saber, você já sabe qual procedimento você está em busca, me diz quais são as suas dúvidas para eu poder esclarecer, e aí aqui eu te mostro, né, o que eu tenho que te oferecer, como é que fica depois do procedimento, que é um antes e depois, né, e se é um procedimento que pode dar errado, eu tenho que falar também que pode dar errado. Sou ser humano, mesmo com todo o estudo que eu tenho, cada corpo age de uma maneira, cada ser humano é único e pode estar errado, e eu tenho obrigação de explicar para esse paciente que pode dar errado. Isso é ótimo, porque muitas das vezes é o que o paciente não sabe, né? Ele busca fazer o procedimento, mas ele não busca entender quais são os riscos que aquele procedimento ele pode trazer. Isso, né? E também não é falado, né? Porque aí o pessoal só vende o bonito. Sim, não é falado que pode, né, ter alguma intercorrência, não é falado o pós, o cuidado pós, não é falado que sente alguma dor, né? Não é, só é falar da parte bonita. Ó, antes e depois, faça e se transforme, né? Infelizmente é isso que o mercado da estética, da beleza, ele traz muitas vezes, né? Então esclarece um pouquinho aí só rapidinho desses os mais difíceis, né, em relação aos pós e contra, porque eu acho que é o que muita gente não tem conhecimento. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um pós-operatório, quer fazer corpo, quer fazer seio, quer fazer barriga, ela não imagina o depois, né? Antes do resultado final, existe um procedimento a ser feito ali. E aí, quais são as piores consequências? Como é que funciona? É isso mesmo. Então, todo pós-operatório, né, ele pode vir com intercorrência. E isso, quando a gente fala de cirurgia plástica, a gente está falando do médico, né? E aí, o médico, ele tem a obrigação de explicar, né, que aquela prótese que ela colocou para ficar com a mama mais em pé ou maior, né, pode ter risco de decência, que é abrir os pontos, né? E pode causar uma cicatriz maior, né, do que ela esperava. Ela quer estar com os peitos bonitos, mas ela não tem noção de que depois dessa cirurgia pode ter o risco dela não querer mostrar por conta dessa cicatriz enorme que vai ficar. Ela quer fazer uma abdominoplastia para poder perder aquela barriguinha, mas ela tem que entender que ela pode ficar depois com uma cicatriz que ela não vai querer mostrar aquela barriguinha chapadinha. Né? Então, é importante que o médico ele realmente oriente, né, para que a pessoa entenda o que pode vir depois. Né? E pode acontecer? Pode, com qualquer um. Né? Um botox, por exemplo, agora vamos trazer mais para a área biomédica, né, que é o que eu exerço. Um botox, ele pode trazer uma assimetria. É certo? Não, mas pode acontecer. O rosto ele é cheio de músculos, né, músculos levantadores, músculos abaixadores. E se você, sem querer, pega um músculo errado, ou se essa toxina ela se alastra e vai para o músculo errado, pode trazer uma pequena assimetria. Qual é a diferença de um profissional que explica o que pode acontecer, mas que ele tem segurança que ele pode corrigir? Né? Essa é a diferença. Né? Olha, pode acontecer, mas eu vou corrigir. Né? Graças a Deus nunca aconteceu nenhuma intercorrência. eu acho que eu vou... isso agora. Não, graças a Deus não. Né? Mas se acontecer, eu só faço já que aquilo que eu realmente tenho plena segurança em fazer. Porque não é só fazer, não é automático. Você tem que fazer, você tem que saber, se der errado, como corrigir. O mais importante de saber fazer é saber corrigir. Né? E graças a Deus eu sei corrigir. Eu só faço aquilo que eu sei corrigir. O que eu não vou ter estrutura, não vou ter conhecimento para corrigir, eu não vou fazer. Né? Porque nunca deu errado, mas se der. Né? Não posso. Estou trabalhando com pessoas. Autoestima. Né? Sonhos, como você falou, sim, né? Sim. Né? Algo muito sério. Tá? Então, quando for buscar um profissional, né, se preocupe sempre em perguntar se ele não falar que é o certo. Né? Existe algum pós, né? Existe alguma intercorrência que pode vir a acontecer? É importante perguntar. Eu costumo falar muito da bariátrica. Lá a gente tem muito paciente no processo de emagrecimento. E aí eu gosto muito de falar da pós-bariátrica. Né? Quando um paciente vai fazer uma bariátrica, que eu sou super contra,
Eu falei que eu não ia falar nada que... Fica à vontade, Vamos lá, mas Você é contra sim. por quê? Explica. Sim, por quê? Por conta do pós, né? Um paciente pós-bariátrico, nunca mais ele vai ter uma saúde como ele tinha antes. Ele tem que fazer reposição, tem muito alimento que ele não consegue ter a absorção que ele precisa ter mais, sabe? É um cuidado pós tão pesado que muitos, se soubessem antes, não teriam optado pela bariátrica. E muitas vezes é porque acha o caminho mais fácil. É o atalho, sabe? Nossa. Porque, eu tenho muitos pacientes de 150 quilos, né, até mais, que emagrecem. Eu tenho um paciente agora que ele chegou para a gente com 147 quilos. Em uma semana ele perdeu 6,9 kg. Ele já está muito evoluído. Mas consegue. Se você tem saúde, se você consegue se exercitar, consegue fazer uma alimentação saudável, bariátrica não é para você. Bariátrica é para aquele paciente em grau de obesidade mórbida, que não consegue se levantar nem para fazer um exercício, que não consegue se alimentar da maneira correta. Aí, né, pode até fazer, porque realmente vai ser mais difícil um processo de emagrecimento ali. Mas se você se move, se você tem condições, bariátrica não é para você, né? A conta vem depois e vem pesada. E é cuidado para o resto da vida. Cuidado pro resto da vida, isso é importante você falar, né? Que aí a pessoa acha que fez a bariátrica, tá bem, aí todo mundo fala, nossa, você tá bem, tá magra, mas aí ninguém sabe o que você tá fazendo pelos bastidores, né? As consequências que você tá tendo que ter. Sim, flacidez excessiva, né? Porque emagrece muito rápido, a pele ela não consegue acompanhar, né? Como eu já falei, a questão da absorção, né, das vitaminas, minerais, não é a mesma, né? Baixa de ferro o tempo todo, tem que estar suplementando. Então, tem muito... cuidado aí pós que você pode evitar, né? Então, se exercite, se alimente direito, né? E se for lá de Campo Grande ou adjacente, vá na Carioca Fit. Aproveita e faz o merchan aí, coloca as redes sociais sua, da Carioca. Então, vamos lá. As redes sociais, Carioca Fit, Campo Grande, @... Não, o arroba é antes, né? Como é que é? Arroba é antes, é. Então, eu não sou muito boa nesse negócio de Instagram, não. @Carioca Fit Campo Grande. Tá? É a nossa clínica. Aí tem o meu, que é o @doutora_Cintia Alves, que é o meu pessoal, tá? E tem também do Instituto, né? Que está reiniciando agora. Agora a gente vai vir com a pós-graduação, que é um projeto muito bacana. Ah, que legal. A gente vai começar agora com a pós-graduação no meio do ano. Tem a parte também da VLL, que é a nossa empresa de vendas, lucro e liberdade. A gente ensina outros empresários, né, como vender mais, como vender todos os dias, como aumentar realmente o faturamento da sua empresa. E o Marlon que fica à frente, o Marlon ele é ótimo nesse quesito, ele tem muita expertise quanto a isso. Então, a VLL é o @VLL Marlon Soares, se eu não me engano. Tá? Bota VLL que vai achar. Não, qualquer coisa eu vou colocar na descrição ali do vídeo também, ótimo, quem tiver interesse, para não se perder. Ótimo. E qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem para você. Pode mandar. Tá ali para tirar todas as dúvidas. É isso. Espero que você tenha gostado. Gostei muito. Tô vendo que você se soltou muito bem, fiquei feliz. Obrigada. E aí eu vou te fazer só 2 perguntinhas, assim, um bate-bola só. Tá. Eu ia perguntar família, mas eu acho que família você já resumiu na situação que você passou pelo seu pai, né? Família é tudo que você larga profissão, larga tudo para cuidar. Meus pais, meus irmãos, meus filhos, meu marido, a família do meu marido, minha sogra, minhas cunhadas, são minhas irmãs e minha sogra é minha segunda mãe. Meu sogro, infelizmente, já foi, mas eu também cuidei bastante. Eu acho que família é isso, né? Tem que estar em primeiro lugar e a gente realmente tem que ser cuidadora, né? Cuidar daquilo que nos faz bem. Família me faz bem. Agora eu lembrei, o que você diria para a Cíntia na época lá, se você encontrasse a Cíntia contadora lá, fazendo contabilidade, o que você diria para ela hoje, olhando para ela? Menina, você tá perdendo tempo aí, ó, né? Aí o teu lugar não. Números não, sai fora. A missão é outra, né? E graças a Deus eu entendi a minha missão. Ai, que lindo. Quer deixar algum recado? O recado que eu gosto de falar sempre falo ali, né? Isso, bota o microfone mais perto. Tá. Eu acho que quando eu digo que a minha missão é cuidar dos outros, né? Eu gosto até de falar com mais amplitude. Acho que é a missão de todos nós, né? A gente está aqui para servir para os outros, senão a gente não serve para nada. Né? Então, cuide do próximo, cuide do seu irmão, cuide do seu amigo, cuide de um estranho, né? Mas cuide. A nossa missão é cuidar. Né? Jesus deixou um ensinamento. Né? Ele falou, amai o outro como a ti mesmo.
Isso é tão grandioso, né? Como é que eu vou amar uma outra pessoa como eu me amo? Nossa, então tem que ser muito especial, porque eu me amo. Né? Não, a gente quer o melhor pra gente. E aí, Jesus está dizendo que a gente tem que querer o melhor pro próximo. Então, ali está a chave de tudo. Quando você se põe no lugar de amar o próximo, como você se ama, como você gostaria de ser amado, né? Fica fácil interpretar e entender qual é a nossa missão. Eu acho que é isso. Tá ótimo. Gente, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem. Eu esqueci, mas vocês não podem esquecer de se inscreverem, de compartilharem e fazer com que essa mensagem chegue na vida de outras pessoas também, tá? Então é isso, Cíntia. Muito obrigada pela sua entrega, por você ter se disponibilizado e ter fluído de forma tão maravilhosa. Obrigada, obrigada. Eu agradeço a vocês por mais um episódio e vem com a Jaque. Tem mais episódios aí. Tchau, tchau.